Olá, boa noite. O BNDES aprovou um financiamento de 264 milhões de reais para a aquisição de 250 ônibus a diesel com tecnologia Euro 6 para o transporte coletivo de Salvador, na Bahia, via PAC. Os veículos substituirão coletivos com mais de 10 anos de uso e serão comprados pela Prefeitura por meio de licitação. Atualmente, Salvador opera com 1.840 coletivos, transportando 1,2 milhão de passageiros por dia. A produção de chassis de ônibus cresceu 11,1% no primeiro bimestre de 2025, com 4,3 mil unidades fabricadas. Em fevereiro, foram 2,5 mil coletivos, uma alta de 9,6% sobre o mesmo mês do ano passado. As vendas do bimestre totalizaram 3,7 mil unidades, impulsionadas pelo programa Caminho da Escola e pela renovação de frotas urbanas. As exportações cresceram 67,2%, com 786 chassis enviados ao exterior. No ranking de licenciamentos do período, a Mercedes-Benz liderou, com 1.414 unidades, seguida por Volkswagen com 980 e a Grale com 571. Após grande repercussão da matéria feita pelo portal Diário do Transporte, a Enel iniciou as obras para conectar a infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos na garagem da Mob Brasil, no Jabaquara, bairro da capital paulista. A iniciativa responde a denúncias sobre atrasos na ativação da rede elétrica em garagens da cidade, impedindo a operação dos coletivos elétricos. Na Mob Brasil, 33 ônibus 0 km estão parados há quase um ano, por falta de infraestrutura. Mas, enquanto um caso se resolve, outro segue pendente. Na Vila Alpina, temos a Movibus, que aguarda há mais de um ano a conexão da Enel para ativar 82 ônibus elétricos e 17 carregadores. E sabe o que é pior? A Movibus fica bem ao lado de uma rede de alta tensão da Enel. A empresa já investiu 6,5 milhões de reais em carregadores e afirma que os prazos vêm sendo descumpridos pela própria Enel. Enquanto isso, a frota de ônibus da companhia tem envelhecido, com ela operando 489 coletivos com idade acima do limite, afetando mais de 300 mil passageiros por dia. A Enel declarou que o projeto da Movibus está em análise e que a proposta sairá até em abril. A empresa informou que em 2024 já entregou infraestrutura para algumas operadoras, ficando apenas algumas ainda pendentes. Atualmente, 80 ônibus elétricos em toda a cidade de São Paulo aguardam conexão para poderem rodar. Além disso, cerca de 200 coletivos já estão prontos nas fábricas ou em produção e podem enfrentar o mesmo problema em breve. Atualmente, São Paulo tem mais de 400 ônibus elétricos em operação, mas ainda bem longe da meta prometida pelo prefeito Ricardo Nunes para o fim de 2024, da cidade ter 2,6 mil coletivos desse tipo. A SP Trans, devido à lentidão da eletrificação, estendeu a idade máxima dos ônibus a diesel de 10 para 13 anos. Os grupos JCA e Comporte travaram nesta semana uma batalha envolvendo linhas interestaduais sobrepostas na região sul do país. Tudo isso começou após a NTT autorizar a Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, a operar rotas que já pertenciam à Autoviação Catarinense, do Grupo JCA. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu em segunda instância, no último dia 10, suspender essas autorizações, proibindo a NTT de conceder novas permissões sobrepostas à catarinense até o julgamento final. Entre as rotas que foram afetadas está, por exemplo, a Bento Gonçalves Curitiba, com paradas em cidades como Itajaí, Florianópolis e Balneário Camboriú. O grupo JCA argumenta que a Penha obteve autorizações por meio de uma regra antiga, a Resolução 4.770, desconsiderando o novo marco regulatório do TRIP, onde a Resolução 6.033 não permite tal autorização. Isso permitiria à empresa contornar as janelas de autorização impostas para as companhias. A Justiça ainda não tomou uma decisão definitiva e o Grupo Comporte pode recorrer. Outro processo que envolve o Grupo Comporte é contra a nova Itapemirim Suzantur,
O Superior Tribunal de Justiça determinou que a NTT suspenda a venda de passagens em linhas sobrepostas, operadas pela Penha e pela União. A proibição, por exemplo, abrange trechos como São Paulo, Campos dos Goytacazes, Santos e Patinga e Taubaté, Teófilo Otoni. A Justiça entendeu que essas autorizações foram concedidas enquanto o TCU, o Tribunal de Contas da União, ainda analisava se a liberação individual de linhas era legal. O TCU validou o modelo posteriormente, mas a Justiça decidiu que, enquanto não havia um parecer oficial, a NTT não deveria ter concedido novas autorizações. Com isso, o Grupo Comporte está impedido de operar as linhas, mesmo para passageiros que já compraram bilhetes. A empresa já recorreu, mas, até o momento, as autorizações seguem suspensas. Ainda falando de Itapemirim, temos novas informações sobre o leilão envolvendo a massa falida. Bom, como vocês já sabem, já informamos aqui no canal que a Penha, a empresa que pertence ao Grupo Comporte, pediu a suspensão do leilão. Já explicamos isso por aqui. Só que tem um detalhe. Um pouco antes da suspensão desse leilão, foi publicada a versão final do edital. A publicação foi feita no último dia 13. Uma prévia já havia sido publicada no dia 24 de fevereiro, pela Mega Leilões, a leiloeira dos bens, e agora veio a versão definitiva. O valor mínimo estipulado em agosto do ano passado foi de R$ 97,21 milhões. Porém, esse valor deve ser corrigido pela inflação com base nos índices do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que esse leilão era para acontecer em 3 praças, 3 rodadas, de 25 de março a 8 de abril, de 8 de abril a 23 de abril e de 23 de abril a 8 de maio. Bom, com a suspensão, não sabemos mais quando que o leilão vai ocorrer. Vale ressaltar que a Suzantur segue operando as linhas, mesmo com seu contrato de arrendamento tendo deixado de vigorar no último dia 27 de fevereiro. Outra coisa, tá? Com a não prorrogação desse contrato de arrendamento da Suzantur, a companhia perdeu o direito de indenização dos investimentos feitos nas operações da Itapemirim. Conforme já informamos, a Suzantur até tentou a prorrogação do contrato, que havia sido concedido em primeira instância, mas suspenso em segunda instância. Com isso, ela não vai poder utilizar do valor investido como desconto no leilão e nem tem direito à compensação financeira. Vale ressaltar, somente empresas que são habilitadas pela NTT podem participar do leilão. Ele foi suspenso, claro, mas, mesmo com decisão para um lado ou para o outro, uma hora ou outra, esse leilão vai acontecer. Lembrando que as interessadas devem atender aos critérios da Resolução NTT número 4.770 de 2015, que exige capacidade técnica e operacional para o serviço, regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, frota compatível com as exigências da NTT, garantias financeiras para operação, atendimento às normas de acessibilidade e manutenção de frota em condições adequadas. E outra coisa que chamou a atenção antes da suspensão desse leilão. A Buser também se interessou nas operações da Itapemirim. Essa situação está tão disputada, entre Íntese, Suzantur, Águia Branca e Comporte. E conforme eu já tinha dito para vocês, aguardem, mais empresas vão aparecer interessadas. E eis que aparece a Buser. A companhia, por meio da ação Build Petroltina Transporte de Pessoas Limitada, entrou com pedido de habilitação no incidente processual do leilão. A empresa também recorreu do edital, o que indica seu interesse na concorrência. A Buser tenta há muito tempo já obter permissão para operar linhas interestaduais de forma regular, seguindo as regras do novo marco regulatório do TRIP, Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros da NTT. Além disso, a Buser busca operar linhas intermunicipais em São Paulo, ampliando sua atuação, já envolvendo a Companhia Vila Adiana, empresa criada pelo aplicativo para operar linhas regulares, na qual já falamos também aqui no canal. Bom, o que podemos esperar? Precisamos aguardar uma nova decisão da Justiça para liberar esse leilão, até porque a Penha, com a decisão que ela protocolou na Justiça
e impediu a continuidade do leilão. Ela tem os argumentos dela, a justiça entendeu que são válidos e agora precisamos aguardar um novo parecer. A Susan Tour com certeza deve recorrer, a EXM vai entrar no balaio e aí entra aquela briga judicial que a gente já está acostumado. Vamos aguardar as próximas novidades. Por enquanto é isso. O leilão está suspenso, mas tem também companhias novas interessadas, como a Boozer, e sem dúvidas, cedo ou tarde, ele vai acontecer. Seja com os valores atualizados, seja nessa casa de 97 milhões de reais, seja em 3 praças ou não. Ele vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Finalizando esse assunto, só para eu não esquecer, a Águia Branca também moveu um recurso para suspender o leilão da Itapemirim, e assim como o Comporte foi atendida pela Justiça. A decisão, lembrando, das duas empresas é muito parecida. Os argumentos são bem semelhantes. Muito embora a petição do Grupo Constantino traz mais elementos, como uma possível subvalorização das 125 linhas, dos 39 guichês e dos 32 ônibus, além das marcas. É aquilo que eu já falei para vocês. A Penha tem defendido, junto da União, a fragmentação das linhas, né? A Águia Branca já foca mais na argumentação de que esse leilão fere a lei de falências e recuperações empresariais, com vantagens em prol da Susan Tour, como, por exemplo, os 50% de desconto do valor dos investimentos feitos no arrendamento até agora como lance, além de indenização de 100% do total investido para operações, caso perca o leilão. É uma disputa judicial muito grande, está acontecendo já há bastante tempo aqui no nosso meio rodoviário, mas que, pelo caminhar da situação, logo deve nos trazer um fim definitivo, né? Uma solução definitiva. E aí, é aquilo que eu já falei. Quem paga mais, leva as operações da Itapemirim. E repito, o leilão, mesmo suspenso, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E volto a repetir, para deixar bem claro. Quem pagar mais, leva. Pode estar aí com o Porte, Águia Branca, Intese, Boozer se estapeando pelas operações. Se chega uma outra empresa e oferece o triplo do valor, o quádruplo, ela leva. Desde, claro, que esteja em conformidade com as normas da NTT. O jogo é simples, mas é muito disputado. Veja a seguir as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Pelotas, no Rio Grande do Sul, manteve a tarifa de ônibus em R$ 6,00 e unificou os valores entre as zonas urbana e rural. O Ministério Público defendeu em ação judicial a suspensão da licitação bilionária para o aluguel de 400 ônibus elétricos para São José dos Campos. Bauru abriu uma consulta pública para o edital de concessão do transporte coletivo da cidade, no valor de R$ 547 milhões. A consulta ocorre de 18 de março até 17 de abril. Idosos passaram a entrar pela porta da frente nos ônibus urbanos de Petrópolis, no Rio. O Petro atuou 5 ônibus intermunicipais por problemas no ar-condicionado em todo o estado. Foram feitas ainda 11 autuações por outros problemas. Os coletivos foram recolhidos para manutenção. A Expresso São Luís passou a operar a linha Salvador-Natal. A Prefeitura de Ilhéus, na Bahia, notificou as empresas de ônibus da cidade para que apresentem, em até 120 dias, 30 novos coletivos 0 km. O Grupo JCA tem uma nova diretora de marketing. É Márcia Martins, integrante do grupo já há quase 7 anos e que assume um novo cargo dentro do conglomerado. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Aviação Pirajussara está contratando motoristas, mecânicos de veículos a diesel, eletricistas e pedreiros para atuar no transporte público de Taboão da Serra e Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os motoristas devem possuir CNHD ou E e experiência com ônibus, micro-ônibus ou caminhão.
Mecânicos e eletricistas precisam de experiência na área com ônibus ou caminhão. E pedreiros devem ter experiência comprovada na área. A empresa oferece vale-refeição, cesta básica, convênio médico e passe livre nos ônibus. Interessados podem enviar os currículos para o e-mail rh@vpirajussara.com.br ou entregá-lo na portaria da empresa. Lembrando, não adianta enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Nas manchetes esportivas, hoje vamos falar do Santos. O Peixe mal trocou de ônibus no início do ano e já estreou um novo veículo. Em parceria com a Transniturismo, o time tem agora disponível uma unidade do Marco Polo Paradiso G8 1800TD sobre o chassi Scania K500. É um veículo de última geração, de tecnologia avançada, comprado há menos de um mês. Por dentro, ele é equipado com diversos itens de conforto e luxo. Neymar Júnior, principal jogador do Santos, possui uma cama exclusiva para descanso em um dos pisos do coletivo, para maior comodidade. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. Quem for passar por esses locais, fiquem alerta. Nosso destaque do dia é o restauro desse trólebus histórico convertido em ônibus híbrido no início dos anos 2000. A restauração começou em São Paulo, mas ainda precisa de apoio para ser concluída, segundo a Associação do Museu do Transporte. O veículo, originalmente adquirido pela CMTC nos anos 70, passou por diversas modificações e chegou a operar na zona leste da capital paulista. Após anos abandonado, o ônibus foi resgatado de um pátio em São Luís do Paraitinga, em janeiro, com transporte financiado pela Eletra Industrial e abrigo cedido pela Aviação Talismã. Para arrecadar fundos, a associação realizou uma rifa, conseguindo R$ 3.720, mas os custos ainda são bem altos. O veículo tem grande valor histórico, pois participou de um projeto experimental de propulsão elétrica com ultracapacitadores, financiado pela ANEEL. Após o fim do projeto, ele ficou estacionado até ser doado ao museu. Agora, a entidade busca mais recursos e materiais para viabilizar sua restauração completa. E você pode ajudar o projeto através desses canais que aparecem aqui na tela. Quem puder, ajude. Vale sempre a iniciativa pela restauração. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Você acredita que a Buser vai conseguir as linhas da Itapemirim? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Termina aqui o nosso Jornal do Ônibus especial. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Engabus. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.